Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de radioterapia. Vou começar a apresentar o slide para iniciarmos a aula. Hoje é nossa segunda aula de radioterapia, onde nós iniciamos a disciplina na semana passada. Vamos aqui fazer uma pequena introdução, uma pequena recordação do que foi visto na aula passada. Na introdução à matéria, a gente viu que a radioterapia ela tem conceitos diferentes das disciplinas específicas que nós temos visto na radiologia. Por quê? Porque a radiologia normalmente ela é vista muitas vezes no sentido de exame por imagem, aí envolve exames de raio-x, exames de tomografia, exames de mamografia, dentre outros. A radioterapia ela traz um conceito diferente, pois a radioterapia ela não é um exame, é um tratamento que se utiliza de radiação ionizante, altas doses de radiação ionizantes focalizadas em um determinado local, para que essa dose de radiação ionizante seja grande, forte o suficiente para que consiga destruir, eliminar as células malignas, destruir o câncer. Então, a radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante para destruir, eliminar ou até mesmo diminuir o crescimento de células malignas. E utiliza radiação ionizante, que foi outra pauta, outro entendimento que nós tivemos na aula passada. Essa questão das radiações. E nós vimos que existem basicamente dois tipos de radiação. As radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes são essas radiações que nós vemos mais comumente no dia a dia. São radiações que elas têm menos concentração de energia e ela não tem força, não tem poder suficiente para gerar dano molecular, dano celular à pessoa. Como exemplo, a luz solar, a luz da lâmpada, a luz do computador, são exemplos de radiações não ionizantes, onde existe, sim, a energia, mas em baixíssima quantidade, não suficiente para gerar dano. Já a radiação ionizante é um tipo de radiação que contém uma alta concentração de energia suficiente que possibilita, que dá a possibilidade de poder gerar danos ao paciente. E na radioterapia, em especial, se trabalha com altas doses. Eu até usei o exemplo que, se comparado com a radiografia, o raio-x normal, a radioterapia contém uma concentração cerca de 1000 concentração a mais do que um raio-x convencional, 1000 vezes mais dose do que um raio-x convencional. Para vocês terem ideia do quanto é alta essa dose utilizada na radioterapia. Então, entendendo esse conceito que a radioterapia trabalha com altas doses de radiação em locais específicos para destruir o câncer, a gente viu basicamente que existem dois tipos de tratamento de radioterapia. Existe a teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação fica a 1 metro de distância do alvo, no caso, onde a fonte de radiação, o tubo do equipamento, que no caso é o acelerador linear, fica a 1 metro de distância do alvo, que no caso é o paciente. E nós temos também a braquiterapia. A braquiterapia é o tipo de tratamento onde essa fonte de radiação, em vez de ficar a 1 metro de distância do alvo, do paciente, vai ficar ou encostada, ou até mesmo dentro da estrutura, dentro do paciente. Teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. E nós vimos também que dentro da braquiterapia existem classificações, onde existe a braquiterapia superficial, onde vai ficar encostada na superfície, encostada na pele. Existe a braquiterapia intracavitária, que é onde a fonte radioativa vai ficar dentro do paciente, dentro da estrutura, seja no reto, no útero, por exemplo, que são os mais comumente utilizados. Existe a, que no caso é a intracavitária, existe a
intersticial, que é onde a fonte radioativa ela fica dentro do paciente, mas o elemento radioativo vai ficar lá dentro. Então, em vez do paciente fazer o tratamento naqueles minutos e depois ir para casa sem a fonte radioativa, no intersticial a fonte radioativa vai ficar dentro do paciente. O paciente vai para casa com ele. E também temos a intraluminal. A intraluminal é quando a fonte radioativa é colocada direto na árvore bronca dos pulmões do paciente. Então, tendo essa ideia base, esse conceito, na nossa segunda aula a gente vai entender melhor qual o papel nosso da radiologia, vamos estudar melhor sobre câncer, como funciona, quais os tipos, porque na radioterapia, como se trata de um tratamento, é muito importante a gente entender também a patologia, também a doença, que no caso é o câncer, para saber qual o papel da radiação, nosso papel e como isso é construído para essa parte de tratamento, de posteriormente de cura. Para abrir nossa aula de hoje, eu queria abrir com a mensagem: o sonho sem uma ação é simplesmente um sonho. A ação desprovida de um sonho não leva a lugar nenhum, mas o sonho aliado à ação poderá mudar o mundo. Então, se você tiver um sonho, o sonho pelo sonho não adianta. Como também não adianta nada você ter ação e ficar vagando sem ter um foco, sem um objetivo, sem ter um sonho. Mas se você aliar o seu sonho que você quer com ações, com atitudes, você vai conseguir chegar onde você deseja. Então, vamos começar na introdução estudando um pouco sobre qual o papel do técnico em radioterapia. Então, esse termo técnico em radioterapia, ele é o termo correto a ser usado. Quando vocês terminaram o curso, quando eu terminei meu curso, nós somos técnicos em radiologia, certo? Existem outros cursos correlacionados. Existe o curso de auxiliar em radiologia, a gente não tem aqui. Existe o curso de tecnólogo em radiologia, nós temos no Rio Grande do Norte, nós temos em Natal, nosso ainda não tem. E nós temos também uma coisa que eu vejo até muitos alunos, até profissionais errando, é se autodenominando radiologistas. Nós não somos radiologistas, certo? Radiologista, ele é um médico, alguém que cursou a faculdade de medicina e posteriormente fez sua especialização em radiologia. Esse é o radiologista. A nossa formação, o nosso curso que nós fazemos aqui, nós somos técnicos em radiologia. E existem alguns cursos chamados de especializações ou cursos pós-técnicos, que no caso eu fiz esse curso, o de radioterapia. A gente, além de técnico em radiologia, passa a ser um técnico em radioterapia, quando a gente faz essa especialização específica em radioterapia. Essa especialização tem em Natal, algumas vezes abre em Mossoró. A minha, quando eu fiz, foi em Mossoró com o Dr. Robson, que é exatamente nessa foto que vocês estão vendo no fundo, que é o setor que vocês vão conhecer quando as aulas voltarem presenciais. A gente faz visita, o setor de radioterapia, e vocês vão conhecer lá esse setor, esse hospital, foi onde eu fiz meu estágio, e às vezes abre o curso que dura... Eu parei aqui porque eu tinha escutado um barulhinho, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Mas eu vou voltar aqui. Então, ao terminar o curso, vocês podem fazer algumas especializações. No caso da radioterapia, é obrigatório ter essa especialização para você atuar na área. E aí você passa a ser um técnico em radioterapia. A radioterapia exige uma equipe multidisciplinar, ou seja, é um trabalho em conjunto de diversos profissionais de diversas áreas, onde envolve os médicos, médicos oncologistas, os físicos médicos, que chamam também de físico hospitalar, que são físicos que calculam principalmente doses de radiação, tanto do equipamento quanto quanto o organismo pode receber. Envolve também toda a equipe de enfermagem, a equipe odontológica, a equipe de fisioterapia. Iago, por que envolve tantos profissionais? Como a gente tem visto, a radioterapia não é um exame, é um tratamento. E é um tratamento de uma doença muito complexa, que é um tratamento contra o câncer. Então, o câncer é uma doença que envolve N fatores. Então, envolve toda a questão emocional, tanto do paciente quanto da família. Então, o hospital, a clínica, ela oferece toda a questão de psicólogo, psiquiatra, assistente social,
advogados. Então, se for um câncer, se for um tumor na região da face, cabeça, chama-se tumores de cabeça e pescoço, então vai oferecer questão de dentista. Muitas vezes, pós-tratamento, um câncer de mama, por exemplo, o paciente pode ficar com dificuldade de levantar o braço, ou em qualquer outra região do corpo, dificuldade de movimentação. Então, o hospital ele oferece fisioterapeutas. São N médicos que vocês vão ver nas visitas, cada um com sua sala, com seus equipamentos, trabalhando em prol daquele paciente. A equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, são muito importantes para tratar principalmente as feridas, os danos que o câncer envolve, a equipe de limpeza, enfim, é toda uma equipe multidisciplinar envolvida e trabalhando em prol para aquele mesmo paciente. Isso é muito diferente do que a gente vê nos raios-x normal, nas tomografias, nas radiografias, onde a gente acaba quase nunca vendo o médico, quase nunca vendo a enfermagem. No hospital, por exemplo, quando vocês forem na sala do serviço social, é bem vizinha, mas é vizinha, próximo, mas praticamente a gente não tem contato, porque cada um... E essa é uma grande diferença da radioterapia para os outros exames, porque na desativar aqui o som, está fazendo barulho. Vamos lá. Então, essa é uma grande diferença da radioterapia para outros exames da radiologia. Então, no exame convencional, no raio-x, como eu estava dizendo, pessoal que entrou agora, sejam bem-vindos, no raio-x, basicamente, a gente não tem contato com outros profissionais. A gente não vê o médico, a nossa comunicação com o médico, basicamente... Vou aceitar aqui uma pessoa que entrou. Então, o nosso contato com o médico no raio-x, na tomografia, a comunicação é basicamente por um papel. É só a solicitação que ele pede com um posicionamento. Então, a gente não tem muito contato com a equipe de enfermagem, não tem muito contato com a equipe de serviço social. Mas a radioterapia, por não se tratar de um exame, se tratar de um tratamento, existe toda uma equipe multidisciplinar, multiprofissional em prol daquele paciente. Então, como eu estava falando, o paciente tem um tumor, tem um câncer que envolve cabeça e pescoço, na região da face, da boca. Então, o hospital ele fornece o dentista, envolve toda a questão, o elo emocional entre o paciente, a família, a dificuldade, todos os mitos e problemas que envolvem o câncer. Então, tem a equipe de psicólogos, a equipe de psiquiatras, existe a equipe dos médicos oncologistas, os físicos médicos, que são físicos especialistas em calcular doses de radiação, para saber o quanto de radiação esse paciente pode tomar, o quanto de radiação é necessário para destruir esse tumor. Então, isso também envolve nós, técnicos em radioterapia. Para o pessoal que chegou agora, eu estava aqui explicando que o nosso curso, o curso que vocês estão fazendo, a nossa formação, nós somos técnicos em radiologia. Então, é um erro muito comum, eu vejo muitos alunos e até muitos profissionais, eu sou radiologista, ou 100% radiologista. É importante dizer que o radiologista é o médico, a pessoa que fez o curso de medicina e se especializou em radiologia. Esse é o radiologista. A nossa formação é de técnico em radiologia. E aí, após a finalização do curso, existem capacitações, especializações, também chamados de cursos pós-técnicos, que nos dá algumas especializações. No caso, para trabalhar na radioterapia, é necessário ter esse curso, que foi esse curso que eu fiz, que é onde vocês vão conhecer, quando as aulas voltarem presencialmente, o setor. Só aqui aceitar mais uma pessoa. Quando as aulas voltarem presencialmente, vocês vão conhecer o meu professor, que é o Dr. Robson, vocês vão conhecer o setor de radioterapia, o hospital, e aí vocês vão ver como é diferente, como o nosso contato com o médico é direto, o nosso contato com o físico é direto, a gente pode conversar sobre o paciente, não existe muito aquela imagem que
o médico para lá, a enfermagem para cá, a gente para cá, cada um cuida do seu. Todo mundo é muito envolvido no tratamento daquele paciente. E existe toda uma equipe. Então, por exemplo, o paciente que faz um tratamento de câncer de mama atinge muitos linfonodos da região axilar. E a paciente ela fica com muita dificuldade de movimentar o braço, de subir, de descer. Então, já entra a equipe de fisioterapia para ajudar ela a fazer esse movimento. Então, é toda uma equipe que envolve. Isso também inclui nós, técnicos em radioterapia, que no caso é o técnico em radiologia, e aí vai fazer esse curso, essa especialização. Essa especialização existe em Natal e existe também em Mossoró, mas é raro de abrir, normalmente é uma vez por ano que abre esse curso, cerca de 3 a 6 meses de duração. Então, a gente entendendo a complexidade que é a radioterapia, tudo que envolve, por ser um tratamento, por envolver muitos profissionais, por trabalhar com altas doses de radiação, eu vou passar para vocês aqui um pouco do nosso papel, o nosso papel como profissional da radiologia dentro do tratamento de radioterapia. Dr. Robson, que vocês vão ter a honra de conhecer quando vocês forem para lá, que é o físico médico responsável pela Liga contra o Câncer, ele diz que o papel principal de todo o tratamento de radioterapia é nosso da radiologia. Porque o médico oncologista, ele estuda que tipo de câncer é, onde está, como está a evolução. O físico médico, ele calcula quanto de dose de radiação vai ser colocado, os posicionamentos, os feixes de radiação, a equipe de enfermagem cura das feridas, mas somos nós da radiologia que vamos efetivamente aplicar o tratamento. Então, toda a questão de posicionar o paciente na mesa, de angular a máquina, de apertar o botão para liberar a radiação, tudo isso é papel nosso da radiologia. Uma coisa diferente, que é esse segundo ponto, que é colaborar na simulação e planejamento. Esse ponto aqui é muito importante e é uma grande novidade. Porque no raio-x convencional, seja o pessoal que está entrando no curso agora, ou o pessoal que já está mais para o final, tem-se em mente que o paciente ele chega na sala, a gente faz o exame e libera o paciente. É assim no raio-x, na tomografia, na mamografia, na ressonância, no raio-x odontológico. A gente nunca viu aquele paciente, talvez nunca volte a ver. O paciente ele vem com um papel com a requisição, dizendo o nome dele, de que é o raio-x e os posicionamentos que devem ser feitos. A gente faz isso, entrega ao paciente, ele mostra ao médico, e assim vida que segue. Mas como a gente estava estudando na nossa primeira aula, radioterapia trabalha com a dose de radiação muito alta. Então é uma dose de radiação ionizante muito alta. Ou seja, radioterapia não pode ter erro. Ora, porque se nós temos uma dose de radiação alta o suficiente para destruir um câncer, para destruir uma célula, a radiação ela não sabe se aquela célula é benigna ou se ela é maligna. A dose de energia é tão grande que vai destruir. Então tem que ser tudo muito preciso, tem que ser no local exato que deve ser feito. Então, para isso, para diminuir essa possibilidade de qualquer erro, é feito uma simulação, um treinamento antes do exame. Então, antes do paciente chegar na sala e a gente posicionar e liberar a radiação, o paciente ele vai um dia antes, uma semana antes, onde a gente vai simular o exame, onde a gente vai analisar onde a radiação vai entrar, onde a gente vai posicionar o paciente, como a gente vai fazer durante o exame, ou seja, para que tudo esteja pronto, para que quando o paciente chegar, o erro seja zero. Foi até o exemplo que eu usei se comparado com o raio-x convencional. A gente faz no raio-x a colimação e a gente deixa, vou deixar passando 2 dedinhos de colimação, aqui não tem problema nenhum. Na radioterapia não pode ter isso. Por quê? As duas são radiações ionizantes? São, mas na radioterapia tem cerca de 1000 vezes mais radiação do que um raio-x comum. Então, a dose de radiação é forte o suficiente ou para tratar aquele paciente ou para matar aquele paciente. Então, essa responsabilidade é muito, muito grande. Então, por isso que eu sempre falo que na radioterapia não tem erro. Nível de concentração sempre no máximo e nível de capacitação, de qualidade, de treinamento sempre no máximo. Então, antes do exame, a gente vai um dia, um horário marcado com aquele paciente,
onde vai estar presente a gente, o físico, o médico, onde vai ser feita uma simulação, onde a gente vai treinar, deitar aquele paciente, ver onde a radiação vai entrar, o que aquele paciente sente, ele está confortável naquela posição ou não. Então, tudo vai ser treinado para no dia do tratamento mesmo, todos saibam o que têm que fazer. É tão importante esse treinamento que a roupa que o paciente tiver no treinamento, ele tem que estar no dia do exame. Então, se o paciente tiver que estar despido, que normalmente é o padrão na radioterapia, ele vai ter que estar despido no dia do tratamento. Se o paciente ele tiver que uma determinada roupa que dê algum volume, se tiver no dia do treinamento, vai ser no dia do exame. Iago, o paciente começou o tratamento contra o câncer e ele começou a perder peso. Então, a equipe nutricional já passa isso para o médico, para ser feito todo o planejamento. Quando a gente perde peso, a gente perde massa magra, perde tecido, consequentemente, as localizações anatômicas vão mudando um pouco. Então, aquele ponto que era no primeiro dia já não vai ser mais naquele outro dia. Então, isso é acompanhado diariamente em cima daquele paciente para que não haja nenhum tipo de erro. É necessário o paciente respirar fundo ou não? Isso vai depender de cada paciente, mas se o médico achar necessário, a gente já orienta o paciente dias antes nessa parte de planejamento e simulação, para que no dia do tratamento o paciente esteja ciente de como vai ser, da gente sentir o quanto ele expande o corpo ou não. Então, tudo isso é debatido sempre durante a simulação e o planejamento, para que no dia do tratamento, todos saibam o que vai ser feito, inclusive o próprio paciente. Observar as reações ou eventos não usuais no paciente. Somos nós que estamos no dia a dia com o paciente. Radioterapia, como a gente vem falando, não é um exame, é um tratamento. Ou seja, durante vários meses, várias semanas, a gente vai acompanhar aquele paciente, normalmente 2 vezes por semana, que é o tratamento em média, 1 ou 2 vezes por semana. Isso aí vai durar semanas, meses. Então, a gente sempre tem que lembrar daquele paciente, que aquele paciente está perdendo peso, não está. Aquele paciente está com um tumor sangrando hoje e antes não estava, está com algum inchaço, ou até mesmo ele está mais abalado psicologicamente do que o normal. Não que a gente vai cuidar de tudo isso, mas a gente vai passar para as equipes, para os setores responsáveis, o que estávamos falando no outro slide, a equipe multidisciplinar. Vários profissionais trabalhando em prol do mesmo paciente, mas é de responsabilidade nossa também acompanhar, enxergar as situações que temos com os pacientes. Seguir as recomendações de segurança e radioproteção. Como a gente está trabalhando com altas doses de radiação, é óbvio que existem todos os cuidados de radioproteção. Então, todas as paredes, elas são baritadas, que chama, né, que são paredes com chumbo. Nós, da radiologia, a gente fica em uma outra sala, chamada de workstation, que é uma sala de comando. Então, a gente acompanha tudo por câmeras e se comunica por sistema de som. Então, tem vários computadores com câmeras que mostram o paciente. Então, a gente fica fora da sala. A gente usa o dosímetro. O dosímetro é um equipamento obrigatório em todo o setor de radiologia, que ele mede radiação para saber no final do mês se tomamos radiação ou não. Então, toda a questão de proteção radiológica é envolvida nesse caso, nesse tratamento. Checar os dispositivos direcionais de feixe. Isso aqui nada mais é do que a colimação. Então, para a gente ver se as linhas da colimação estão corretas, estão tortas ou não. As blindagens de chumbo, para a gente saber se está tudo certinho, se está tendo vazamento de radiação ou não, se nosso dosímetro deu alguma coisa ou não. As máscaras. Essa questão de máscaras aqui é outra novidade que a gente vai ver um pouco mais à frente da nossa próxima aula. Mas como a gente tem falado e já está claro que na radioterapia não tem erro, que a gente não pode errar, que a dose de radiação é muito alta, o nosso corpo faz alguns movimentos que são chamados de movimentos peristálticos. O movimento peristáltico é chamado de movimento involuntário, ou seja, é aquele movimento que a gente faz sem nem saber. Por exemplo, a respiração, ou algum movimento de deglutição.
são movimentos comumente feitos por um ser humano. E esses movimentos, eles, por serem voluntários, não tem como ele ser controlado. E para evitar que o paciente se mexa, para o paciente ficar realmente parado, são colocados alguns acessórios de imobilização. Então, como o risco é muito alto, não adianta a gente dizer, ou a gente treinar o paciente e dizer, senhor, senhora, ó, não se mexa, porque a dose de radiação aqui é grande, e se o senhor se mexer, essa dose de radiação vai pegar em algum órgão, e aí vai dar problema. Isso não vai ser o suficiente, o paciente ele pode se mexer, até mesmo por medo. Então, para evitar esse tipo de situação, e o paciente ficar completamente imóvel, então vai ser colocado algumas máscaras, alguns acessórios, que vão servir para imobilizar o paciente, para que o paciente fique exatamente como a gente quer e que nem que ele queira, ele consiga se mexer. E isso a gente tem que ver se os acessórios estão bem, estão limpos, estão em ordem, estão quebrados ou não. Isso é de responsabilidade nossa. Manter a sala de tratamento e as máquinas limpas e em condições operacionais adequadas. Isso aqui é de responsabilidade nossa em qualquer setor da radiologia. A gente manter nossa sala limpa, nossa sala organizada. Se a gente precisar de alguma coisa, onde tem uma luva, onde tem uma máscara, nós temos que saber e que conhecer o setor que a gente trabalha. Nós temos que saber onde está tudo, manter tudo limpo. Ah, mas sujou de sangue, alguma secreção, não somos nós que limpamos. Beleza, chama a equipe de limpeza, pede para limpar, deixa sempre tudo muito organizado. Isso aí faz parte também da qualidade do atendimento e é também de responsabilidade nossa. E, óbvio, cooperar com todo o pessoal, com toda a equipe, para o funcionamento do serviço. Por trabalhar muitos profissionais de muitas áreas, é bastante importante que a gente tenha essa mentalidade de trabalho em equipe, que, infelizmente, muitos da radiologia não têm. Muitos têm uma mentalidade muito egocêntrica. Não, eu faço o meu, eu vou posicionar aqui, cada um que faça o seu, ninguém se mete no meu trabalho, eu não me meto no trabalho de ninguém, vida que segue. Na radioterapia não pode ser assim. São muitos profissionais, eu costumo até falar, até em minhas palestras, que quando você tem conhecimento e educação, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, muitas vezes existe o debate, a conversa. Se a gente achar que tem alguma coisa diferente, a gente pode conversar com o médico, doutor, é assim mesmo? E se fizesse isso, se fosse dessa forma, existir esse debate. Tem um caso muito triste, há cerca de 5 anos, no Rio de Janeiro, uma criança estava fazendo um tratamento de radioterapia. E o tratamento de radioterapia, como a gente viu na primeira aula, a dose de radiação utilizada não somos nós da radiologia que colocamos. Não é um computador, um equipamento que a gente coloca. Tanto de radiação, não. Isso vem pronto, que é calculado pelo físico, né, e pelo médico. Aí o físico e o médico colocaram a dose de radiação, exemplo, era para colocar uma dose de radiação 0,1. E aí, devido aos cálculos, em vez de colocar 0,1, colocaram 1,0. Ou seja, muito mais de dose do que era necessário. O que aconteceu? A criança faleceu durante o tratamento de radioterapia. E aí, na parte de julgamento, né, todos foram responsabilizados, inclusive o técnico em radioterapia. E mas por quê? O cara posicionou correto, botou a técnica que foi orientada a colocar. Porque ele também foi demitido, porque ele também foi responsável, porque um profissional deve estar atento também do que foge do comum. Então, se o normal é 0,1, a partir do momento que vier 1,0, o profissional tem que se atentar a esse tipo de detalhe e fazer uma conferência, conversar com o físico, conversar com o médico. Opa, isso aqui foge um pouco do normal, eu vou conferir. Doutor, é assim mesmo? Para esse paciente é assim? E pelo profissional também não ter feito isso, o paciente acabou falecendo e acabaram todos sendo demitidos. Então, é só alguns exemplos para vocês verem o quanto a atenção é importante. Manter registrado, manter o registro de todas as operações realizadas. Como eu já falei, tudo é filmado, né? Então, toda a parte de tratamento é filmado, são vários computadores, tudo que a gente faz, a gente deixa registrado, o paciente chegou a hora tal. É tudo tão organizado, quando vocês forem lá, vocês vão ver que, como tem aquele processo de planejamento, quando o paciente chega,
A gente já coloca o nome do paciente, já aparece uma foto dele, já aparece o quanto de radiação vai ser utilizada, aí a gente coloca que horas ele chegou, qual procedimento foi feito, que horas ele saiu, tudo deve ser bem registrado. Espera aí que outra pessoa pediu para entrar aqui. E agora vamos para uma parte um pouco mais técnica. É uma pergunta muito comum que os alunos sempre fazem assim, o nosso corpo ele é cheio de sobreposições. O que isso significa? Que nós temos sempre um tecido sobre o outro. Então, abaixo da nossa pele, nós temos a parte muscular, e aí nós temos a parte venosa, nós temos parte cartilaginosa, nós temos parte óssea, nós temos parte de órgãos, ou seja, é sempre uma estrutura que está por cima da outra. Nosso corpo é repleto de camadas. E muitas vezes o câncer, ele não está presente na pele somente. Muitas vezes até a própria pele está intacta, o tecido epitelial não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma célula cancerígena. O câncer, ele se apresenta de maneira muitas vezes interna, em determinado órgão específico, onde tem muita sobreposição em cima dele. E o médico e o físico têm que achar uma forma de destruir aquele câncer, mas sem destruir aquela célula sadia, aquele órgão sadio que tem vizinho a ele, que tem em cima. Exemplo, digamos que o paciente ele tenha um câncer na região da face, um câncer de pele próximo ao olho. Então o médico ele tem que destruir aquele câncer, mas sem deixar o paciente cego, protegendo o globo ocular, e assim sucessivamente. A base da radioterapia é essa, conseguir destruir o câncer, mas sem destruir as células boas que estão muitas vezes muito próximas. E para isso existe toda uma técnica e todo um processo que é o que nós vamos estudar agora. Basicamente, nós temos 3 parâmetros para essa análise. O volume a ser tratado, ou seja, o tamanho do câncer, a dose de radiação, ou seja, o quanto de radiação é necessário para destruir esse câncer, e a técnica utilizada, ou seja, teleterapia, tratamento à distância, ou braquiterapia, tratamento próximo ou dentro. E esses parâmetros vai ser trabalhados sempre de maneira uniforme, de acordo com o paciente, de acordo com a instituição, de acordo com o tipo de câncer que o paciente tem. Então, vamos começar pelo volume tratado. O processo de determinação do volume a ser tratado consiste em várias etapas. A primeira etapa chama-se GTV. O GTV é o grosso tumor volume. É o tumor propriamente dito. Então, todo paciente que ele tem um câncer, a gente vai estudar isso na próxima aula, o câncer nada mais é do que um amontoado, um conjunto de células malignas. Células que pararam de obedecer seu núcleo e que estão lá de maneira independente, gerando patologias ao paciente. Então, todo paciente que tem câncer, ele tem um volume. E esse volume é chamado de GTV. Exemplificando, a gente tem aqui do lado uma imagem de tomografia computadorizada. A gente tem um cortal do crânio. Então, o paciente, ele fez vários exames, já fez raio-x, tomografia. O médico vai pegar esses exames e vai tentar identificar onde está o câncer desse paciente. Então, o GTV é o volume palpável ou visível do tumor. Como a gente estava falando, muitas vezes esse tumor ele não é visível a olho nu, ele não é visível na pele. É necessário fazer alguns exames para descobrir onde ele está. Esse volume corresponde à parte da doença, onde existe a maior concentração de células malignas. É o volume grosso do tumor, todo tumor detectado. Então, o paciente fez uma tomografia e o médico circulou em vermelho. Então, o tumor do paciente, ele é desse tamanho aqui que está em vermelho. Após essa identificação, o médico ele vai fazer outro cálculo, que é
por se estar se tratando de uma doença a nível celular, existem chances de ter células malignas aqui do lado que o médico ele não consiga ver nem na tomografia, nem em qualquer outro exame. Existe essa grande possibilidade. E como a gente tem visto, a célula maligna, a célula que gera o câncer, ela consegue se espalhar muito rápido. Então, se deixar passar uma célula maligna, daqui a um mês ou daqui a um ano, esse paciente pode ter um novo câncer e aí ser ainda mais grave. Então, o que o médico faz? Ele coloca uma segunda margem. Margem vermelha é o GTV, é o tumor grosso. Ele vai dar uma imagem chamada de CTV, chamada de imagem clínica. Por quê? Essa margem clínica é onde possivelmente o médico acha que tem células malignas ali, que não formaram nenhum tumor, mas que existe a possibilidade delas estarem ali e posteriormente podem se desenvolver um câncer. Então ele dá essa segunda margem, que é chamada de CTV. Definiu onde é o câncer do paciente, deu uma margem para ver se tem, para destruir possíveis células malignas que estão próximas, e ele vai dar uma terceira margem, que é chamada de PTV, que é margem de planejamento. Essa margem de planejamento engloba o que nós estávamos falando alguns slides atrás, das variações anatômicas, dos movimentos involuntários, movimentos peristálticos, movimentos como a respiração. Quando a gente mexe, faz uma respiração, muda anatomicamente toda a movimentação desse corpo. Consequentemente, uma vai subir, a outra vai subir e a outra vai subir. Então, esse PTV é uma margem final chamada de margem de planejamento. Ou seja, o câncer do paciente é isso que está em vermelho. Mas a área que vai ser tratada é toda a área que está em amarelo. Porque é toda a área para o médico ter a certeza que ele vai conseguir destruir todo o câncer daquele paciente. Porque está envolvendo o tumor, está envolvendo possíveis células malignas microscópicas que estão do lado e está envolvendo também os movimentos naturais anatômicos involuntários. Então, a área que vai ser tratada mesmo durante o exame vai ser o PTV, que é a área de planejamento. Em vermelho, GTV, que é o tumor grosso. Em azul, CTV, que é a margem clínica. E em amarelo, PTV, que é a margem de planejamento. Após essa definição de toda a área que vai ser tratada, o médico ainda tem que colocar e achar os chamados ORs, que são órgãos de risco. Veja nesse exemplo, aqui nós temos uma imagem, uma representação em 3D, onde a gente consegue ver aqui em vermelho o GTV, que é o câncer, o CTV, que é a imagem clínica, e a gente consegue ver aqui em laranja o PTV, que é a área de planejamento. Então, esse paciente aqui, ele tem um câncer na cabeça, no cérebro, e tudo que está em amarelo vai ser a área do PTV. O PTV é o quê? A área que vai ser tratada, certo? A área que vai ser feito todo o planejamento em cima. Mas mais próximo ao câncer, a área que vai ser tratada, nós temos o quê? Medula espinhal, globo ocular. O médico tem que achar uma forma de tratar esse câncer, de destruir esse câncer, sem deixar o paciente paraplégico, sem deixar o paciente cego, ou seja, que essa região do PTV, que é a área que vai ser tratada, ela seja destruída, mas sem afetar os ORs, que são os órgãos de risco, que são os órgãos que estão próximos àquela região onde vai ser tratada. Por isso a radioterapia ela é tão complexa. São altas doses de radiação em locais muito bem definidos, muito específicos, para que essa região ela seja destruída, mas sem afetar as células, os órgãos que estão sadios e que estão próximos àquela região. Eu não consigo ver vocês, que eu estou vendo só o slide, mas qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, tá bom? Mas só reforçando que todo esse conteúdo ele vai ser dado e expandido pessoalmente. Vou falar muito mais específico, a gente vai conhecer na prática o funcionamento, vai visitar os hospitais e tudo mais. Aqui é só mesmo uma base para vocês entenderem como funciona. Então, ainda numa simulação 3D,
A gente está simulando um paciente que ele tem um câncer na cabeça. O médico já definiu o GTV, que é o câncer, já definiu o CTV, que é a margem clínica de células microscópicas, e já definiu o PTV, que é a área que realmente vai ser tratada. Após isso, ele vai definir os ORs, que são os órgãos de risco, são os órgãos sadios que estão próximos da região. Após isso, o médico ele vai definir aonde os feixes de radiação vão entrar. Não sei se vocês já viram, mas na radioterapia o feixe de radiação é como uma linha muito fininha. Uma alta concentração de energia emitido como feixes, como as linhas mesmo. É como vocês estão vendo aqui essas linhas. Cada linha dessa é um feixe de radiação. Por ter grande potência, ela não consegue se espalhar, ela vai diretamente, exatamente naquele local. Então vamos lá. A gente consegue ver aqui, circulado em verde, o câncer do paciente, a área que vai ser tratada, o PTV. Aqui do lado, nós temos globo ocular, nós temos os olhos, a medula óssea, boca, nariz, toda a região, o cerebelo, toda a região que não tem câncer e que tem que ser preservada. Então, o médico vai fazer uma simulação em 3D, a gente vai conhecer essa sala, que é chamada de sala de planejamento, onde o médico ele vê todos os exames, desenha, calcula. Então, o médico tem que achar a forma do feixe de radiação atravessar, pegar só na região que ele quer, sem afetar as células boas. Então, veja a linha azul. Essa linha azul aqui, onde está a seta do meu mouse, é uma linha de radiação. Vai atravessar sem pegar os olhos do paciente, sem pegar a medula do paciente, pegando apenas o câncer. Essa outra linha não afetou nenhum OR, nenhum órgão de risco, só a área que vai ser tratada, essa, e assim sucessivamente. E ele vai fazendo isso em 3 dimensões. O raio tem que entrar de maneira específica e que atinja somente onde está o câncer do paciente e que não destrua e que não afete as células boas, os órgãos bons que estão próximos. Essa é a grande mágica da radioterapia, é utilizar altas doses de radiação em locais muito específicos para que se destrua o que o médico quer, mas sem destruir as células boas, que aquele paciente ele se cure daquele câncer, mas que ele não tenha grandes sequelas. Então, a base do planejamento é essa. Feito vários exames, diagnosticou o câncer, vão ser feitos exames por imagem e o médico ele vai definir onde está o câncer do paciente, depois, que é chamado de GTV, depois vai dar uma margem clínica para possíveis células microscópicas cancerígenas que estejam próximas, e depois vai dar um PTV, que é uma área de planejamento, que é a área que realmente vai ser tratada. Após isso, ele vai identificar quais órgãos de risco, quais órgãos vitais que tem próximo àquela região, que devem ser poupados, e aí o médico ele vai definir, vai calcular formas de como essas doses de radiação vão entrar sem destruir as células sadias, as células boas. Antes de passar para a última parte, deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. Preparando aqui, mostro já. Acho que vocês estão vendo, né? Não vou colocar áudio, porque eu vou explicando. Mas isso aqui é uma sala de radioterapia. Radioterapia, como a gente estudou, tem 2 tipos. Teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro. A fonte de radiação aqui está à distância ou está próximo do paciente? Está à distância, 1 metro de distância. Então, essa sala é uma sala de radioterapia do tipo teleterapia, onde a fonte de radiação fica a 1 metro do paciente.
O nome desse equipamento aqui é um acelerador linear, equipamento utilizado na teleterapia. Algumas outras observações, o tamanho do equipamento, eu já tinha falado isso na aula passada, mas quando vocês forem ver lá, é gigantesco, porque a radiação é energia, né, como a gente já falou, então tem que ter um grande processo de resfriamento, um grande processo de produção dessa energia. E a gente vê o paciente aqui de sapato, de tênis. Veja aqui embaixo, o nome disso aqui é apoio para joelhos. Como a radioterapia é um tratamento que demora cerca de 6 a 8 minutos, então existem alguns acessórios que podem ser colocados para o paciente ficar mais confortável. Então, em vez do paciente ficar totalmente reto, totalmente plano, foi colocado aqui um suporte para apoiar os joelhos. Iago, tudo isso é definido no dia? Não, tudo isso é definido na simulação que nós vimos em alguns lados atrás. Então, se as mãos do paciente estão sobre o peito aqui agora, é porque a gente, o paciente, o médico e o físico, entendemos que esse posicionamento seria o melhor durante o tratamento. A gente foi definido que esse paciente pode ficar de tênis, que vai ser utilizado determinado suporte, determinado tamanho. Cada suporte desse tem um tamanho, uma angulação diferente. E tudo isso é registrado para quando o paciente chegar, a gente já saiba tudo que vai ser utilizado. Vocês viram aqui a profissional saindo aqui por trás. Como foi dito, o técnico fica fora da sala, acompanha tudo por câmeras, devido à alta dose de radiação, né? Então é tudo muito protegido. E do lado de fora, a gente vai fazendo o controle tanto de liberação de radiação como de angulação da máquina. Uma máquina de radioterapia, ela faz quantas angulações forem necessárias. Essa mesa, ela vai para frente, para trás, sobe e desce, mas ela angula, ela gira. Esse equipamento gira 360 graus, angula para cima, para baixo. Todos esses movimentos são importantes para que tudo que o médico calculou, que a gente viu daqueles feixes de radiação, entre exatamente no ponto que o médico queira. Então, vai ser registrado mesa na altura tal, na angulação tal, tubo na angulação tal, para a direita, para a esquerda. Tudo isso vai ser minuciosamente estudado e anotado para que no dia do exame a gente saiba que não vai ser 36 graus, vai ser 37 e não pode ser 36,5. É 37 exatamente aquilo, para que não haja erro. Então, entra um feixe de radiação, depois de alguns segundos, a máquina gira para outro local específico, para entrar outro feixe de radiação em outro local. Enquanto ela vai girando, ela não está emitindo radiação. A gente parou de apertar o botão lá fora. Aí, quando ela travar, que a gente vê que está no local exato, na angulação exata, aí libera a dose de radiação novo, porque o médico entendeu que essa angulação seria boa para atingir o câncer e não atingir as células boas que tem do lado. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Oi, boa noite. Pode perguntar. Em relação à máquina, ela é no automático, tipo, o técnico ele fica só responsável por apertar o botão da liberação de radiação? Ótima pergunta. Não, não é automático. Existe uma pré-programação que vai ser feita lá na simulação, ou seja, quando aquele paciente chegar, a gente já vai saber o quanto de angulação a máquina vai colocar, mas somos nós que manualmente colocamos. Então, esse giro que você vê a máquina fazer, a profissional está lá fora fazendo no computador. Mas existe mecanismo de segurança. Por exemplo, digamos que o técnico ele erre e não coloque a angulação que está pré-determinada. A máquina ela bloqueia, ela não libera a radiação, ela só vai liberar no que estiver pré-definido.
mas tudo é feito manualmente, mas com uma predefinição de segurança nela. Aqui já finalizou, o tratamento ele dura cerca de 8 minutos, posicionar o paciente e terminar. Então já foi informado que o paciente poderia se mexer. Tudo isso de baixar a mesa, levantar a mesa, pode ser feito de dentro da sala ou de fora da sala também. Os profissionais já chegaram, vão fazer a retirada do paciente. E esse é um exemplo de um tratamento de radioterapia. Então, agora que vocês já têm uma base de que radioterapia é um tratamento que tem como finalidade, como objetivo, ou destruir, ou ao menos diminuir o crescimento do câncer. Eu até falei na aula passada que pode ser utilizado para outras coisas? Pode. Existe uma patologia chamada de queloide, que é um crescimento de tecido em cicatrizes, que é um tipo de tumor benigno. A radioterapia pode ser utilizada, vai destruir e o paciente não vai ter sequela. Mas, na prática, a grande funcionalidade da radioterapia é o tratamento do câncer. Então, do mesmo jeito que para o raio-x a gente tem que entender de osso, de fratura, para entender bem a radioterapia, a gente tem que entender a doença. Então, a gente vai estudar um pouco aqui sobre como funciona um câncer. O câncer tem origem, a palavra câncer tem origem do latim, o significado significa caranguejo, porque muitas vezes as células cancerígenas, elas têm esse tipo de enraizamento. Isso aqui são exemplos, imagens microscópicas com reconstrução em 3D, por isso que elas têm essas cores fortes. Não que o tumor ele seja dessa cor, mas é colocado dessa cor para facilitar a visualização. Então, o que vocês estão vendo aqui são exemplos de células tumorais cancerígenas. E a palavra câncer surgiu disso, dessa derivação de caranguejo, devido a essas pinças, esse enraizamento que o câncer faz. O câncer é o resultado de uma série de alterações nos genes que controlam o crescimento e o comportamento celular. Onde ocorre crescimento de células de maneira inadequada, em outras palavras, uma doença de proliferação celular. Cada célula do nosso corpo é formado por milhões de células, e cada célula do nosso corpo ela tem uma função. E dentro da célula tem um núcleo. Esse núcleo é como se fosse o cérebro da célula. Então, é o que dá à célula aquela função. Exemplo, por isso que quando a gente se arranha ou se corta, alguns dias depois vai crescendo uma casquinha e a pele vai voltando ao normal. Por quê? Porque a célula que foi destruída naquele ferimento, ela entende que a função dela é essa. Opa, foi cortada a pele, não era para estar assim. Então eu vou lá, vou crescer e vou voltar a pele daquele paciente ao normal. Por isso que a célula que nos faz ver, ela só tem essa função e ela só serve exatamente para aquilo. E cada célula do nosso corpo tem seu núcleo e obedece a seu núcleo e tem sua função. Isso ocorre aos milhões a cada dia de nossas vidas. Milhares de células morrem, milhares de células nascem, cada uma com sua função. E assim a gente vive de maneira saudável. Mas sem se ter um motivo 100% de certeza, uma explicação 100% do real motivo que isso aconteça, alguma célula ela passa a desobedecer seu núcleo, ela passa a desobedecer o seu cérebro, e ela passa a ter uma atitude incontrolável. Como eu estava falando, cada célula do nosso corpo ela tem sua característica e sua função. E nunca essa célula vai sair de sua função e ir para outra. Cada uma tem sua função, cada uma obedece seu núcleo. Já a célula cancerígena, não.
ela passa a ser uma célula revoltada, ela tem autonomia própria. É o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Tudo em roxo aqui são células boas, cada uma no seu cantinho, no seu quadrado, com sua função. E aí, por diversos motivos que nós vamos estudar mais à frente, uma dessas células se contamina e se torna uma célula maligna. Essa célula maligna está gritando aqui, morte é um sistema opressor, está fora Bolsonaro, está revoltada. E essa célula cancerígena aqui, ela tem dois poderes que são terríveis. Primeiro, ela consegue afetar as células boas e transformá-las em células ruins. E, além disso, ela consegue entrar na corrente sanguínea e se espalhar para qualquer região do corpo. Coisas que a célula sadia não faz, já que a célula sadia só fica no seu cantinho cumprindo seu papel. A célula cancerígena, ela passa a desobedecer seu núcleo, ela faz o que ela quer, atinge as células boas, transforma as células boas em células ruins e ainda se espalha para qualquer região do corpo via linfonodos, via corrente sanguínea, dentre outras situações. O nosso organismo é formado por milhões de células que diariamente se renovam. É um processo natural que é chamado de divisão celular. O câncer se inicia quando as células de algum órgão ou algum tecido do corpo começam a crescer fora de controle. É o que a gente estava falando daquela célula maligna, daquela célula ruim que desobedece seu núcleo. Começa a afetar outras e começa a criar um volume. Esse crescimento é diferente do crescimento celular normal. Em vez de morrer, a célula cancerígena continua crescendo, continua afetando outras células e continua a transformar células boas em células ruins. As células cancerosas, células cancerígenas, células malignas, podem invadir outros tecidos, coisas que células normais não fazem. Essa invasão de tecidos, de órgãos, é chamada de metástase. É quando a célula maligna, ela deixa o seu local e passa a habitar outros locais, transformando aquelas células boas daquele outro local em células malignas. É por isso que tanto se fala que um câncer descoberto no seu início, ele potencializa a sua cura em muitos por cento. Por quê? Um câncer que foi descoberto no começo, a célula cancerígena afetou menos células boas e existem menos chances de ter a metástase, ou seja, menos chances de ter se espalhado para outros lugares. Já um câncer descoberto de maneira mais avançada já é mais difícil, porque já atingiu, já transformou muitas células boas em células cancerígenas e já afetou em N lugares, N possibilidades. Por isso que é muito comum, ou relativamente comum, um determinado paciente ele fazer um tratamento de um câncer em um local. Por exemplo, o paciente fez um tratamento de câncer de mama. O câncer de mama foi tratado, foi curado. 6 meses depois, 1 ano depois, 10 anos depois, apareceu um câncer na coluna, apareceu um câncer na outra mama, apareceu um câncer em outra região. Mas por que isso aconteceu? Porque durante aquele tratamento, uma célula maligna já tinha se espalhado para outra região, já estava fazendo o seu trabalho em outro lugar, começando a afetar as células boas e a criar outros tumores. Então, um tumor naquele local foi tratado, mas sem ninguém saber, aquela célula cancerígena já estava em outro lugar. É por isso que na radioterapia não se diz ou se evita dizer que aquele paciente ele está curado. Aquele paciente ele está tratado daquele câncer específico. Mas não existe nunca a certeza de que aquele paciente, olha, o senhor está curado e o senhor nunca mais vai ter um câncer na sua vida. Isso, infelizmente, nenhum médico ainda pode dizer. Agora que vocês têm essa noção de que o câncer é uma célula maligna que começa a afetar as boas e que pode se espalhar para outros lugares. Vou esclarecer alguns termos que são muito falados e muitas vezes sem explicação. Fulano de tal está com um tumor.
Não, fulano tal está com a neoplasia. Não, fulano tal está com câncer, mas vai fazer um exame para saber se o câncer é benigno ou não. São coisas que no popular as pessoas falam, mas sem o entendimento do que realmente aquilo significa. Então, eu vou esclarecer primeiro sobre o termo neoplasia. Neoplasia é a mesma coisa de tumor. Então, sempre que vocês virem o termo neoplasia, é a mesma coisa de estar se falando de um tumor. Tumor é igual a neoplasia e neoplasia é igual a tumor. Que nada mais é do que uma forma de proliferação celular não controlada pelo organismo. Vai crescer de maneira descoordenada. Portanto, neoplasia é sinônimo de tumor. E este pode ser classificado como benigno ou maligno. Então, a partir do momento que o paciente recebe o diagnóstico, senhor, o senhor tem uma neoplasia, ou senhor, o senhor tem um tumor. Essa é a primeira fase do processo. A segunda vai ser, essa neoplasia, esse tumor, é benigno ou é maligno? Se a neoplasia for benigna, se o tumor for benigno, ok, menos mal, faz o tratamento. Mas se a neoplasia ou se o tumor for maligno, é chamado de câncer. Não existe câncer benigno. Quando vocês virem ou ouvirem alguém dizer que fulano de tal está com câncer e vai fazer um exame para saber se é benigno ou não, isso não existe, certo? Isso é um erro de interpretação, que eu não acredito que vai ser um erro de diagnóstico, vai ser um erro de interpretação sobre aquele determinado assunto. Então, neoplasia é igual a tumor. E podem ser benigna ou maligna. Se for maligna, é câncer, certo? Não existe câncer benigno. Agora que vocês já sabem que neoplasia é a mesma coisa de tumor e que existem dois tipos, existem os benignos e os malignos, a gente vai entender qual a diferença de uma coisa benigna, de um tumor benigno para um tumor maligno. Os tumores que não são cancerosos, ou seja, o que não é câncer, são chamados de benignos. As células crescem mais vagarosamente, mas podem causar problemas, como o crescimento em demasia, ou seja, vai ter aquele acúmulo de célula crescendo e o que vai acabar gerando um tumor que vai acabar pressionando, comprimindo outros órgãos. Mas eles têm uma característica, eles não conseguem ter metástase. O tumor maligno, a neoplasia benigna, ela não consegue se espalhar para outra região. O que é benigno não tem metástase. Pode crescer, pode muitas vezes ficar um volume feio, ter sangramento, mas ele não consegue invadir outras regiões. Já o maligno, não. O maligno tem o crescimento tumoral, mas ele consegue se espalhar para outras regiões. Basicamente, a diferença do benigno para o maligno chama-se metástase. Benigno não tem a capacidade de ter metástase, maligno tem a capacidade de ter metástase. Benigno não consegue se espalhar para outras regiões e o maligno consegue se espalhar para outras regiões. Outro exemplo, outra diferença de um para o outro é a sua característica anatômica, sua formação. Então, a gente consegue ver aqui no tumor benigno. O tumor benigno, o que vocês estão vendo em vermelho, são células anormais, né? Células doentes, que elas, no benigno, elas conseguem crescer, conseguem se espalhar, mas sempre de maneira arredondada, e elas não conseguem se espalhar para a corrente sanguínea. O nosso corpo, ele consegue bloqueá-las e elas não conseguem se espalhar pela corrente sanguínea. Ou seja, um tumor benigno não é câncer porque não tem metástase. Já o tumor maligno, veja que nosso organismo, nossas células de defesa, não conseguem controlar ele. Então, o seu crescimento anatômico é muito variado, sem um formato arredondado, sem formato nenhum, pode crescer em qualquer formato, e a célula ela pode se espalhar para qualquer outra região.
entrando na corrente sanguínea, e aí é o que chama-se de metástase. Ou seja, todo câncer é maligno, porque todo câncer pode ter metástase. O tumor benigno pode gerar dano ao paciente? Pode, mas não é câncer e não vai conseguir se espalhar na corrente sanguínea. Eu vou passar outro videozinho aqui para vocês, antes da gente passar a aula. Antes da gente seguir na aula. Eu acho que vocês não conseguem ouvir o som, mas aqui é uma reportagem do Jornal Nacional, e cada círculozinho desse é representando uma célula benigna. E o vermelho aqui é representando uma célula maligna. Por favor, me avisem se vocês conseguem escutar o vídeo, por favor. Se vocês não conseguirem, eu vou explicando. Vocês conseguem ouvir o vídeo ou só minha voz? Só sua voz. Ok. Então, ele está explicando aqui como funciona o tumor. Está falando que se ele conseguir se espalhar para outros órgãos, ele é benigno. Se ele não conseguir se espalhar para outros órgãos, ele é benigno. Se ele conseguir se espalhar, ele é maligno. E todo maligno é câncer. O médico está dizendo que o câncer, em 99,99% das vezes, se não houver o tratamento cedo, é igual à morte. O médico aqui está dizendo que é uma doença traiçoeira, porque o paciente, ele muitas vezes não sente dor, e a partir do momento que ele sentir dor, é porque aquele tumor já está em um tamanho considerável. E aqui está explicando como o crescimento, o surgimento do câncer, ele envolve desde o nosso DNA. Por isso, não tem como se ter uma certeza de quem tem câncer ou não tem, ou de quem terá ou não terá. Inclusive, tem um caso muito interessante, que foi de Angelina Jolie, a atriz. Angelina Jolie, ela fez uma consulta com o médico, onde fez uma avaliação de todo o histórico da sua família, fez diversos exames, e o médico chegou a um número que ela tinha X% de chance de que antes de morrer ela teria um câncer de mama. E o que foi que ela fez? Fez a cirurgia e retirou a mama. Mas isso não é um padrão, nem tem como ter certeza ou garantia, por exemplo, de que não se terá um câncer em determinado outro local, ou que se você nunca fumar, você nunca vai ter um câncer de pulmão, por exemplo. Então, as variáveis, as possibilidades do nascimento da doença, elas são inúmeras. A gente vai ver isso melhor na próxima aula. Nossa aula de hoje já está com mais de 1 hora. Eu vou finalizar por aqui para não ficar muito grande. E a partir da próxima aula, a gente vai dar continuidade para saber quais são os tipos de tumores que existem. O que é um carcinoma, o que é um sarcoma, o que é uma leucemia, o que é um linfoma, exemplo de imagens de câncer, câncer ósseo, possibilidades. Então, como essa aula é muito longa e muito complexa, para não acumular, eu vou encerrar por aqui, e na próxima terça-feira a gente se encontra novamente e dá continuidade, tá bem?
Qualquer dúvida, eu sei que por aqui é difícil para mim também, porque eu não enxergo vocês, não estou vendo vocês, e é ruim para vocês também, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar no privado, que eu envio o material, essas coisas todas. Então, qualquer dúvida, podem falar e até a próxima terça, tá bom? Obrigado pela presença de todos, já com saudade de ver tanta gente aqui online ao mesmo tempo. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, Tchau. fica na paz. Até mais. Tchau.